Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Renato. E na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o processo de industrialização, né? Mas agora com enfoque sobre a industrialização brasileira. Para a gente poder entender, né, no decorrer do ano como é que o Brasil se coloca no cenário mundial em relação à economia e qual o papel da industrialização, do processo de industrialização do Brasil nesse cenário. Então, se a gente comparar o Brasil com as demais nações do planeta, com os países desenvolvidos e assim por diante, a gente pode perceber que o Brasil está um pouco atrás em relação ao desenvolvimento tanto econômico quanto social. Né? Isso tem tudo a ver com o nosso processo de industrialização, que tem tudo a ver com a nossa história de colonização. Então a gente precisa voltar lá na colônia para entender a industrialização brasileira. A primeira coisa importante é saber que a nossa industrialização foi uma industrialização bastante tardia. Né? O Brasil começa a se industrializar a partir do final de 1800 e início de 1900, para de fato se industrializar a partir de 1930, enquanto outros países começam a fazer isso em 1750, 1760. Ou seja, são quase 200 anos de diferença. E isso faz uma diferença muito grande, né, principalmente atualmente. Então, o Brasil a gente pode considerar que é um país emergente, ou seja, que está no processo de crescimento recente, né, em relação ao desenvolvimento, mas está ainda muito atrás. E isso está associado, obviamente, ao nosso processo colonial e o nosso atraso na industrialização. Se a gente começar a ver a industrialização brasileira, a gente pode entender que a industrialização brasileira aconteceu em 4 etapas diferentes. Né? As transformações foram ocorrendo a partir de 4 etapas, a gente vai falar dessas 4 etapas a partir de agora. A primeira etapa, né, do nosso processo de industrialização acontece ali ainda no período colonial, ou seja, uma etapa muito longa, com as transformações muito lentas, né? Diferente das etapas mais recentes, que são coisas mais rápidas. A primeira etapa, então, acontece lá de 1500 até mais ou menos 1808, que é a chegada da família real aqui no Brasil, que começa a mudar bastante as coisas. O Brasil ainda era uma colônia, né? Ainda tinha uma relação com Portugal de colônia e metrópole. Existia o Pacto Colonial, que era aquela relação em que não podia se desenvolver nenhuma atividade econômica aqui no Brasil que pudesse competir com a metrópole portuguesa. Então, durante muito tempo, tudo que era feito no Brasil era feito em prol de Portugal. Então, o Brasil não conseguia se desenvolver durante pelo menos esses 300 primeiros anos, porque toda a grana, todo o dinheiro, todo o processo de desenvolvimento econômico feito no Brasil tinha como finalidade fornecer riquezas para Portugal, única e exclusivamente. Então, apenas em alguns casos específicos podia se desenvolver alguma coisa aqui, mas obviamente isso tinha um custo muito alto, né? E esse custo, né, parte desse custo, desse lucro, né, quando o processo se realizava, isso ia para Portugal. Então a primeira etapa foi muito longa e aconteceu entre 1500 e mais ou menos 1800, né, que impedia todo esse processo. A partir de 1800, né, com a chegada da família real, existe uma transformação bem grande. Por quê? Porque o Brasil, ainda assim colônia no início de 1800, né, vai deixar de ser colônia quando se torna independente, só que isso, a chegada da família real aqui traz uma nova conotação. Por quê? Porque a família real e a corte, quando fogem de Napoleão, lá no início de 1800, e vêm para o Brasil fugindo, eles trazem consigo toda a parte de estrutura econômica. Então, a partir de agora, a família real está vivendo aqui, a corte está vivendo aqui. Então, as coisas começam a andar de forma mais rápida. Então, de 1808 até 1930, nós tivemos uma segunda fase, né, que é a fase do Império, que começa ali o Império, né, e vai até um pouquinho dos primeiros anos da República. Nesse momento, já era concedido, principalmente pelo fato da nobreza, do pessoal com dinheiro, da corte, da realeza estarem aqui no Brasil, já era permitido alguns tipos de investimentos em industrialização, né? Obviamente, grande parte de tudo que era feito aqui tinha uma tributação muito alta que ia para a corte portuguesa, né? Só que a corte agora estava aqui, então ela gastava aqui mesmo. Então houve um desenvolvimento industrial, um crescimento de um comércio interno, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? E na cidade de São Paulo, que foi dinamizando a economia nacional, né, e criando condições para que a industrialização fosse surgir ao final desse período. Outra coisa importante também é que a descoberta do café, o café se torna um produto extremamente rentável e a partir do café surgem grandes magnatas do café. Né? Os senhores cafeeiros, eles começam a ter muito dinheiro e esse dinheiro vai ser a base de tudo para o desenvolvimento da indústria brasileira. Outra coisa importante também é que
Durante todo o processo colonial existia a escravidão, né, primeiro de indígenas, né, e depois a escravidão dos escravos negros vindos da África. A questão é que, com o processo, né, as lutas abolicionistas que começam ali, né, desde o início de 1800 e vão culminar lá com a abolição da escravidão em 1888, todo esse processo, né, foi sendo feito e foram criando condições de que gradativamente a escravidão fosse acabando. Só que, se a escravidão fosse acabando, era necessário que mais pessoas trabalhassem, né, no lugar dos escravos. Então, começou a se incentivar a vinda de imigrantes, italianos, orientais, né, alemães principalmente. Todos esses 3 grupos vieram para trabalhar no campo, substituindo os escravos. Só que a partir de agora são assalariados. E se são assalariados, eles têm poder de compra, ou seja, têm dinheiro para comprar alguma coisa. Então, existia uma possibilidade de se colocar produtos no mercado, porque esses produtos não seriam somente destinados agora à classe nobre, e sim também uma classe nova de trabalhadores assalariados que estava surgindo. Então, o café foi muito importante por isso, porque trouxe também imigrantes e transformou a mão de obra escrava em mão de obra assalariada. Além disso tudo, o café também se torna importante porque a partir das crises do café, da crise do declínio da produção de café, que a industrialização vai surgir, né? E aí a gente chama isso de primeira revolução industrial associada ao Brasil, né? O que aconteceu foi que, durante todo esse processo de café, né, do cultivo de café, diversos fazendeiros ficaram extremamente ricos, né? E durante o período das guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da crise de 1929, né, o grande produto brasileiro era o café. Só que como as nações europeias e os Estados Unidos estavam quebrados, tanto pela guerra ou pela crise de 1929, nesses primeiros anos de 1900, o café ficou estagnado no Brasil. Então o Brasil, que tinha toda uma economia baseada pela venda de café, não teve essa economia, não teve esse retorno. E aí o que aconteceu? Os grandes empresários do café, com medo de que isso se tornasse uma coisa de praxe, ou seja, ficarem somente atrelados à venda do café, eles começaram a tentar investir em novas formas de se fazer dinheiro. E as novas formas de se fazerem dinheiro eram exatamente tentando vender produtos que antes os brasileiros compravam de industriais estrangeiros. E a gente chama isso de substituição de importações. E ela acontece por quê? Porque a substituição de importações está associada ao que? O Brasil antigamente comprava tudo, né, industrializado vindo de fora. Pouquíssimas coisas eram feitas aqui no território nacional. O que acontece é que durante as guerras, as nações europeias, os Estados Unidos, durante a crise de 29, todos esses países estavam voltados única e exclusivamente internamente, ou seja, os europeus estavam preocupados com a guerra, então não produziam grandes produtos para vender para fora, estavam produzindo armas, mantimentos para se manter na guerra e para vencer as guerras, né? Então, além do Brasil não conseguir vender para ninguém, porque ninguém tinha dinheiro, o Brasil também não conseguia comprar de ninguém. Então era necessário que o Brasil criasse a sua própria demanda, ou seja, vendesse e produzisse aquilo que se comprava de fora. E precisava disso para retornar o dinheiro, precisava investir. Então parar de vender somente exclusivamente café e tentar vender outras coisas. Então esses grandes industriais começaram a investir em pequenas indústrias, né, de produção, de beneficiamento do café, de beneficiamento de outras questões, para que os próprios trabalhadores brasileiros, né, que agora eram assalariados desde 1808 com o fim da escravidão, eles começassem a produzir e girar a máquina econômica internamente. Uma coisa importante também é que quando a gente fala dos imigrantes que vieram para o Brasil, é importante lembrar que as nações europeias já eram industrializadas nesse momento. Então, grande parte desses imigrantes que vieram para trabalhar no campo são os primeiros trabalhadores das indústrias, porque eles já tinham essa familiaridade com o trabalho industrial. Então, além da questão de ser trabalhos assalariados, houve uma importância também porque grande parte dos imigrantes europeus já trabalhavam com indústrias. Portanto, já sabiam como funcionava o sistema industrial e assim por diante. Ou seja, eles serviram primeiro para a substituição dos escravos e depois para a industrialização, né? Então, os lucros do café foram a importância e foram necessários, importantíssimos para o investimento na industrialização. Sem os lucros do café, que estavam parados porque ninguém estava comprando mais café, né, não haveria esse tipo de produção
industrial que estava surgindo no Brasil. Então a gente fala aí do papel das guerras, né, da crise de 29 e assim por diante. E aí a gente chega no que a gente chama de substituição de importações, que é o papel do Estado, que acontece a partir de 1930. Então, em 1930 até 1955, a gente ainda está no resquício da Primeira Guerra Mundial, né, na rebarba ali da crise de 1929. E aí, o Estado, né, diferentemente de outras revoluções industriais, a Revolução Brasileira, né, a industrialização brasileira tem um grande papel do Estado. Por quê? O governo foi um dos grandes financiadores. Obviamente, os empresariais do café também tiveram a sua importância, mas foi o governo, né, na figura principalmente do Getúlio Vargas, que incentivou a industrialização criando as indústrias de base. O que significa isso? Foi o governo que criou as condições básicas para que outras indústrias, para que os cafeicultores transformassem sua produção e criassem indústrias. Então, o que aconteceu foi que o Getúlio Vargas, né, e o Estado como um todo, eles começaram a fazer indústrias de base, ou seja, indústrias que vão funcionar como a base para o surgimento de outras indústrias. E quais são essas indústrias de base? Associadas à siderurgia, ou seja, vão fazer ligas metálicas que são utilizadas para tudo, vai fazer energia, né, através da Petrobras e assim por diante. Todas essas indústrias são construídas pelo Estado. Outra coisa importante também é a criação de estradas para conectar os mercados produtores e mercados consumidores. E o Estado tem esse papel importantíssimo. É ele que vai abrir grandes estradas que vão ligar as grandes cidades, que são os grandes produtores e os grandes mercados consumidores. Então, o Estado cria toda uma estrutura e aí a iniciativa privada, que são os ex-cafeicultores, vem em cima dessa estrutura já criada pelo Estado e começam a produzir e criar novas indústrias com auxílio da mão de obra imigrante que tinha vindo lá para substituir a mão de obra escrava. Por isso que a gente fala que o Getúlio Vargas é um dos pais da industrialização brasileira, porque é ele que financia e começa com todo o processo de estruturação da industrialização, que depois vai caminhar sozinho com a ajuda da iniciativa privada, que são os cafeicultores inicialmente. E aí a gente coloca aí o governo Getúlio Vargas, né, dividido em dois momentos, né? Ele sabia que existia uma insuficiência de energia, então ele começa a produzir energia, tentar descobrir formas de energia, né? E aí cria-se, obviamente, a Petrobras, que é o símbolo disso tudo, né? Cria a CSN, a Siderúrgica Nacional ali em Volta Redonda, né? Que é a base de toda a indústria. Toda a indústria precisa de aço, ferro e assim por diante. Então, era necessário que uma indústria nacional produzisse isso, vendesse para os bens privados, para que os bens privados transformassem isso em outras questões. Ele também cria a Vale do Rio Doce, que é muito importante, que hoje em dia foi vendida, né, e já não é mais estatal, mas ele cria a Vale do Rio Doce porque os minérios são a base, né, tanto da siderurgia como de outras produções importantes. Então, por isso o Getúlio Vargas é tão importante para a produção industrial. Além disso tudo, o Getúlio Vargas tem uma questão importante também associada ao trabalho, que é a partir dele que se cria ali a CLT. Qual a importância da CLT nesse cenário? A CLT, a consolidação das leis de trabalho, está associada à legalização, né? Ou seja, à formalidade dos salários, à formalidade das férias remuneradas, ou seja, ele dá às pessoas as condições de terem poder de compra. E isso é importantíssimo para a indústria, porque a indústria precisa vender. E para vender as pessoas precisam ter dinheiro. E o Getúlio Vargas é importante por isso, porque ele formaliza que grande parte dos trabalhadores terão dinheiro o ano inteiro, né? Pelo menos 12 vezes, depois o 13º, as férias remuneradas e tudo isso. Ou seja, eles terão poder de compra. E o poder de compra funciona e é importantíssimo para a indústria. Porque sem poder de compra não há indústria, a indústria não tem o que produzir. E aí a gente chega na quarta etapa, né? Já é uma etapa mais próxima, que é a etapa um pouco mais moderna, mais próxima da nossa realidade atual, que é a etapa encabeçada aí pelo Juscelino Kubitschek, que ele cria um plano de metas, né? Sabendo que o Brasil, mesmo iniciando o seu processo de industrialização, ainda estava muito atrasado, ele cria um plano de metas que tinha como aquele slogan famoso que ele faria 50 anos em 5, lembrando que os mandatos presidenciais naquela época eram de 5 anos. O que ele faz? Ele sabia que o Estado não poderia bancar a industrialização durante muito mais tempo, como o Getúlio Vargas tinha feito. Então ele abre a economia, ou seja, a partir de agora, países de fora, empresas de fora podem vir produzir no Brasil, né? Podem vir investir no Brasil, coisa que não era possível. O Getúlio Vargas era extremamente protecionista. Então, o que acontece é que, com isso, várias empresas de fora, principalmente empresas de automóveis, né,
de infraestrutura, de construção, vêm para o Brasil e começam a crescer e investir no Brasil, por dois motivos muito importantes. Primeira coisa, o Brasil era uma população crescendo, né? Uma população que hoje em dia nós estamos na casa dos 210 milhões de habitantes, mas era uma população que crescia rapidamente. O Brasil já era visto, né, pelo seu rápido processo de industrialização como um lugar de possível investimento, porque poderia ter possíveis lucros. Então, empresas americanas, europeias começam a vir para o Brasil e internacionalizar, incentivar um investimento aqui no nosso país. Então, ele internacionalizou a economia, né, com várias empresas multinacionais, transnacionais de outros países vinham para cá, porque além de mercado consumidor, muita matéria-prima, nós também tínhamos mão de obra muito barata, porque o povo brasileiro ainda era um povo com pouco conhecimento, e ainda é hoje, né, com pouca escolaridade, ou seja, os salários mínimos aqui eram muito mais baixos. Então, para certas empresas, era mais barato produzir no Brasil e vender para outros lugares, né, e vender aqui na América Latina como um todo, do que produzir em seus locais e trazer o produto pronto para cá. Então, essa abertura econômica possibilita que várias empresas estrangeiras venham para o Brasil. Isso cria, obviamente, empregos, né, cria um desenvolvimento, cria uma certa concorrência que faz as empresas crescerem e assim por diante. Né? E é a partir disso que vão surgir grandes parques industriais, principalmente na área metropolitana ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que são principalmente associadas às montadoras, ou seja, empresas que produzem seus produtos, as tecnologias lá fora, mas vêm montar no Brasil, porque a montagem é muito mais barata, né? Aqui no Brasil, porque a montagem não tem nenhuma grande tecnologia, a tecnologia é feita lá fora, né? E a montagem é feita aqui dentro, que é só uma questão mesmo de passo a passo, que era só uma coisa de treinamento rápido. Então, essas 4 etapas, a primeira etapa colonial, a segunda etapa associada ao café, né, a importância do café, a possibilidade de industrialização com a chegada da família real aqui. A terceira etapa associada ao Estado, ao Getúlio Vargas, a produção, né, de condições para que surja a industrialização. E a quarta etapa associada à possibilidade de investimento internos são que vão estruturar toda a cadeia produtiva brasileira até o início da ditadura militar, que vai trazer novas questões que nós vamos falar a partir da próxima aula. Tranquilo? Qualquer coisa vocês me contatem por aqui. Um grande abraço, até mais.